Fala pessoal, professor Rodrigo aqui na área e hoje eu estou gravando esse vídeo para comentar um assunto que está sendo bastante comentado em várias redes sociais a respeito de pessoas que investem em renda fixa e acabam perdendo dinheiro. Bom, é um tema bastante interessante, principalmente porque eu acredito que pessoas que não são financistas, não são da área financeira, não entendem muito bem essa relação. Então, por isso, então, eu decidi gravar esse vídeo, né? E para começo de conversa, eu acho legal a gente pensar da seguinte forma. Primeiro, o que é investimento? Então, estamos falando de investimento em renda fixa ou investimento em renda variável e tal, mas o que é investimento? Investimento é um gasto que você faz no instante atual, objetivando um retorno futuro. Basicamente é isso. Mas veja, a palavra lá na frente é retorno. Eu não estou falando de rendimento ou renda, tá? Então, isso é importante no mundo dos investimentos. Ok? Retorno. Por que a gente fala de retorno? Porque retorno tem a ver com risco e vocês vão ver que os investimentos de renda fixa ou os investimentos de renda variável, eles têm, ambos têm risco e o risco pode fazer com que, risco não, riscos, e os riscos podem sim produzir ou fazer com que esses retornos futuros sejam negativos. Então, vamos lá. Bom, o caso que eu estou abordando hoje é o caso do Nubank, no fundo de renda fixa do Nubank, e dos efeitos que foram produzidos nesse fundo por ocasião daqueles problemas contábeis divulgados pelas lojas americanas. Vamos lá. Então, aqui primeiro G1, economia, fundo do Nubank com papel da Americana registra perda e clientes reclamam nas redes. A rentabilidade negativa veio após escândalos contábeis reportados pela varejista. Na última semana, a carteira não foi a única impactada e não foi mesmo. Né? O mercado sofreu bastante, aí, o mercado de dívida, né, que a gente chama, sofreu bastante. Bom, roubo na Americanas chega à renda fixa e afeta fundo de reserva imediata do Nubank. Ali no Money Times. E agora o UOL Economia, rombo da Americanas afeta clientes do Nubank que aplicavam em fundos de renda fixa. Ali no G1 Economia, só para contextualizar, também tem na parte de baixo, ali no texto, falando que era fundo de renda fixa. Tá? Os demais colocaram já nos highlights, tudo bem? Aqui, Americanas, na Veja, né? Americanas derruba fundo de renda fixa do Nubank e clientes se revoltam. Bom, vamos lá. Recapitulando, investimento é um gasto no instante atual, objetivando um retorno futuro. Esse retorno pode não vir, ou então pode não ser aquele que você imaginava, ou pode ser negativo. E o fato, ou melhor dizendo, a chance, a probabilidade de que o retorno que você projetou não seja aquele que de fato vai ocorrer ou ocorre, a essa probabilidade nós damos o nome de risco, certo? O caso é que muitas coisas podem acontecer e fazer com que aquele retorno esperado não ocorra. A essas várias coisas, nós damos o nome de fontes de risco. Existem várias fontes de risco, né? Risco de crédito, risco operacional, risco de liquidez, risco do próprio negócio, do mercado, etc. Existem muitos riscos, né? Dependendo do tipo de ação de negócio no qual você está envolvido, existe risco cambial, né? Existe o risco legal para todo mundo, existem muitos riscos. Dito isso, agora a gente já sabe que um investimento é feito objetivando retorno e que o retorno pode não vir e isso é um risco, ok? Ou essa chance de não vir do jeito que você imaginou, não performar da forma que você imaginou, a isso a gente dá o nome de risco. O que a gente sabe de investimentos? Né? No Brasil, convencionou-se que os investimentos são de dois tipos, renda fixa e renda variável. Tá, o que é um investimento de renda fixa? No investimento de renda fixa, ele recebe esse nome porque existe um nível um pouco maior de previsibilidade em relação ao fluxo de pagamentos do investimento. Bom, quais são as características dos investimentos de renda fixa? Você tem o valor principal ou o valor que foi investido, você tem a taxa de referência ou a taxa que vai ser aplicada ao valor,
né? Pode ser uma referência, por exemplo, CDI, por exemplo, certo? Um percentual do CDI e assim por diante. Você tem os prazos, o prazo de vencimento e os prazos nos quais o investimento vai ser remunerado, o sistema de capitalização ou o sistema de amortização, melhor dizendo. Outras características também podem existir, como, por exemplo, você pode ter conversibilidade e outras características dentro do título, mas as principais no investimento de renda fixa são o fluxo de pagamentos, o principal, e a taxa. Mas a taxa é um negócio extremamente importante. Mas, veja, renda fixa não significa retorno fixo. E por que não são a mesma coisa? Porque nós não equacionamos, ainda que a gente tenha equacionado uma parte dos riscos do investimento, por exemplo, se você investe em renda variável, no caso da renda variável, você não tem nada equacionado, mas na renda fixa você tem equacionado taxa, você tem equacionado fluxo de pagamentos e assim por diante. Na renda variável você não tem essas características. Mas você só equacionou uma parte bem pequena do risco. As demais, né, risco de crédito, por exemplo, você não equacionou. Então, de uma forma geral, nós temos que o tipo do rendimento do investimento, ele pode ter sido equacionado, ele pode ser fixo, e isso a gente chama de renda fixa, ou então ele está dentro de um nível de previsibilidade maior, e aí isso a gente chama de renda fixa, ou então a gente não tem nenhuma previsibilidade, e aí a isso a gente chama de renda variável. Bom, isso significa então que a gente investe em renda fixa ou em renda variável, correto? Errado. Vamos pensar assim, quando você compra um imóvel e coloca ele para alugar, você está investindo em aluguel ou você está fazendo um investimento imobiliário? O aluguel é a renda, o investimento é imobiliário. Quando você faz um investimento financeiro, ou seja, você vai lá, entra num banco ou entra numa corretora e faz um investimento financeiro, você não tem um bem, mas você tem um direito. E a forma com que esse direito será remunerado, em geral, já vem estabelecido, se for renda fixa. E se for renda variável, o próprio nome diz, é variável mesmo. Ok? Mas vamos lá. Quando a renda é fixa, o que está por trás da renda? Ou seja, qual é o tipo de título que está te dando o direito de receber aquela renda? É isso que a gente deveria pensar, porque o investimento, de fato, não é na renda fixa, mas sim no título que dá o direito. Ok? Então, vamos lá. No caso de investimentos como CDBs, RDBs, LCIs, LCAs, LCs, CRI, CRA, Tesouro Direto, né, todos os tipos de títulos do Tesouro, na verdade, né, LFT, NTN e tantos outros, todos esses títulos, eles têm uma característica em comum. Eles são todos títulos de dívida ou obrigações. O termo técnico em finanças, para definir o tipo de investimento que no Brasil se convencionou de chamar de renda fixa, é, em geral, investimento em obrigações ou investimento em dívida, e não renda fixa. O tipo do rendimento do investimento em obrigações é que é fixo, por exemplo, em muitos casos, né? E aí se convencionou chamar de renda fixa. E na renda variável ocorre a mesma coisa. O tipo de investimento que se convencionou chamar de renda variável, na verdade, é o investimento em participações. Por exemplo, o clássico, investimento em ações. Uma ação é a menor fração do capital social de uma sociedade anônima. Ao comprar uma ação, você vira sócio acionista desta empresa, ou seja, você participa dessa empresa como um sócio no negócio, um acionista no negócio. Então, os tipos de investimentos que nós temos são investimentos em obrigação e investimentos em participação. Tá. E qual a diferença na prática? Se você entende que você está investindo em obrigações, especificamente, você vai pensar imediatamente que você está literalmente emprestando dinheiro para aquela empresa, ou para aquele fundo, ou então para aquele governo, né, e assim por diante. Você está emprestando. E quando você empresta dinheiro, você pensa, será que esse cara tem condições de me pagar?
É a primeira coisa que você faz. Essa é a ideia. Quando você faz investimento em renda fixa, na verdade, você está investindo em obrigações e, consequentemente, você está emprestando dinheiro para o indivíduo que está tomando o seu dinheiro. CDB de bancos. Na verdade, não só o CDB. Vários outros títulos, eles são um pouco mais conservadores. Eles têm por trás deles, né, CDB, LCI, LCA, RDB e outros títulos desse tipo, dessa classe, eles têm por trás deles e eu acho até interessante que a gente entenda, um fundo garantidor, certo? Agora, olha o nome do fundo garantidor. Fundo garantidor de crédito. Por quê? Porque, de fato, você está emprestando dinheiro, você será um credor do banco que está pegando dinheiro. Então, você vai lá no Banco Bradesco, por exemplo, e você coloca dinheiro no Bradesco. Você passa a ser, neste caso, compra um CDB do Bradesco, você passa a ser credor do Bradesco. E o fundo garantidor é um fundo garantidor de crédito. Entenderam a diferença? Ótimo. Então, CDB não é um investimento de renda fixa, é um investimento de obrigações. E o fundo garantidor vai garantir essa operação. Evidentemente, limitada a R$ 250 mil por instituição por CPF. Então, em termos práticos, quando você investe num fundo de investimento de renda fixa, na verdade, você está investindo num fundo de investimento que vai comprar obrigações de outros agentes no mercado, e foi o que o Nubank fez. Tá, mas por que o Nubank, então, comprou de uma empresa que deu calote? Gente, primeiro que isso foi uma fraude que foi produzida, e isso vai gerar consequências, sim, certo? Para as pessoas que praticaram a fraude. Ninguém sabia. Todo mundo no mercado perdeu, certo? Ah, mas por que não se investiu, então, em títulos que tem algum tipo de fundo garantidor? Primeiro que o fundo garantidor é 250 mil por CPF por instituição. E no caso do Nubank e de todos os fundos de renda fixa, você pega o dinheiro e coloca no fundo de renda fixa, ou compra cotas, ou então coloca dinheiro no fundo de renda fixa, para que o administrador do fundo escolha em quais obrigações ele vai investir. E o administrador do fundo, evidentemente, não vai escolher as mesmas que você escolheria da sua casa. Ele vai se expor mais, evidentemente controlando riscos, mas ele vai se expor mais para ter um desempenho superior ao que você teria da sua casa. Ok? Se você entrar lá, no, sei lá, no BTG Pactual, no XP, Rico, qualquer um desses mercados de investimentos, você entra lá, vai ter uma gama muito grande de tipos de títulos para você investir, títulos de renda fixa. Ora, pessoal, se você tem essa gama de títulos de renda fixa, todo mundo tem. O Nubank, para conseguir, e todos os outros bancos, todos os fundos de investimento de renda fixa, para conseguir um desempenho diferenciado, ele tem que procurar produtos diferenciados, produtos mais sofisticados. Um dos produtos que são mais sofisticados neste caso são as debêntures, que são títulos de dívida que são conversíveis, ou títulos de obrigações que são conversíveis em ações. Em alguns casos são conversíveis em ações, é bem verdade. Ok? Então foi isso que o Nubank fez. Ora, em termos práticos, a diferença está na percepção de risco e de retorno, certo? Então, para investimento, a gente tem que se basear na palavra retorno e não na palavra rendimento ou renda, renda fixa, renda variável. E quanto maior o risco, maior o retorno. Tudo bem? E indivíduos que controlam melhor o risco, administradores profissionais, investidores profissionais, assim por diante, ou qualificados, eles em geral têm no longo prazo uma taxa de retorno superior a pessoas de dentro da sua casa. E essa é a ideia. Ok? Até aqui? Beleza. E no caso dos clientes do Nubank especificamente, então? Bom, eu já comentei. Veja, o que o Nubank fez foi, o que os administradores do fundo Nubank fizeram, foi alocar recursos a uma série de debêntures e outros tipos de títulos para ser renda fixa. Eles precisam investir um percentual grande do volume do fundo para ser chamado de fundo de renda fixa, né? Um percentual grande do volume de fundo em renda fixa. E aí ele escolhe vários produtos de renda fixa, ou seja, várias obrigações. Uma das obrigações que o Nubank escolheu foi as obrigações
da Americanas, do tipo debênture. E deu no que deu. Por quê? Porque a Americanas literalmente fraudou os seus demonstrativos, ok? Bom, hoje em dia ainda não estão falando em fraude, mas com certeza daqui a pouco vão começar a falar em fraude. E o Nubank tinha como saber disso? É evidente que não, certo? A gente pode até discutir se a análise da obrigação foi uma análise boa, foi uma análise ruim, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, mas vejam, os demonstrativos da Americanas eram auditados, certo? Então, foi isso que aconteceu e isso é do risco, ok? Ou seja, é do tipo de investimento. A renda era fixa, mas os títulos não eram livres de risco e, na verdade, não existem títulos livres de risco, no Brasil especificamente. Tá? Ah, mas aí os títulos do governo eles têm um risco menor, mas eles não são livres de risco. Tá? O retorno poderia ser negativo. E de fato foi. Ok? Espero que tenha ficado claro, né, essa questão. Espero que eu tenha contribuído para a ideia de que quando você está investindo em renda fixa, no fundo, você está investindo em obrigações. Quando você está investindo num fundo de renda fixa, você está delegando a seleção das obrigações para um administrador profissional que vai alocar os recursos nessas obrigações. É isso, pessoal, e até a próxima.